Olá! Como eu apresentei na dinâmica da disciplina, o objetivo da disciplina Metodologia da Pesquisa é elaborar o projeto de conclusão do curso utilizando as normas da ABNT com o devido rigor científico. Mas antes de começarmos a falar sobre a estrutura de um trabalho científico, a gente precisa pensar como se dá o processo de pesquisa. Por isso, nesse vídeo, eu vou abordar assuntos relacionados com a escolha do tema, com a procura do material que vai dar o embasamento teórico e metodológico à sua pesquisa. Nada de sites do Google, material de qualidade. Vou falar sobre o plano de trabalho para transformar toda a sua leitura em uma boa fundamentação teórica e também metodológica. Bem, primeiro, muita gente, deve se perguntar, é uma dúvida que deve ser comum entre principalmente os estudantes de um curso de especialização. Muita gente deve se perguntar, para que elaborar um TCC? Para que elaborar um trabalho de conclusão de curso? Eu vim aqui para melhorar meu conhecimento sobre tecnologias empresariais. Eu não quero ser um pesquisador. Bem, o TCC é uma etapa muito importante para a formação acadêmica. Ela proporciona a você um aprofundamento de suas leituras em relação ao tema escolhido, permite um mergulho mais profundo em relação à pesquisa, já que a elaboração do TCC exige um estudo mais refinado e dedicado do que aquele que você deve ter se entregado, no decorrer das suas aulas. É um momento de socialização dos estudos, uma troca de experiência acadêmica, extensão e formação de alunos pesquisadores. Vale lembrar que dentro do ensino superior nós temos a tríade ensino, pesquisa e extensão. E o objetivo maior e principal do ensino superior é formar esse aluno pesquisador, que no cotidiano do trabalho certamente vai se tornar o trabalhador pesquisador. Claro que aí pesquisando temas e resolvendo problemas relacionados especificamente à sua área de atuação. Voltando aí ao processo de pesquisa. O início de tudo se dá pela fase exploratória. Nessa fase, tem-se uma sequência de etapas com o objetivo de aprofundar a compreensão preliminar do estudo, do objeto estudado. E as fases dessa exploração são a escolha do tópico de pesquisa, a delimitação do problema, a definição do objeto e dos objetivos, a construção do marco teórico conceitual, a escolha dos instrumentos para a coleta de dados e a exploração de campo, no caso, o campo empírico. Na escolha do tema, você vai definir o que fazer. Esse tema ele deve partir da sua realidade, com base na sua observação do cotidiano, na vida profissional, etc. Além disso, você deve considerar a atualidade desse tema e a relevância, o conhecimento que você tem a respeito, as suas preferências e sua aptidão para lidar com esse tema. Nessa etapa, vai ser muito importante o papel do orientador. Com base nas experiências do orientador, ele vai ser capaz de sugerir temas de pesquisa e indicar também leituras que te auxiliem no desenvolvimento dos primeiros passos. Só que por mais capacitado que esse professor orientador seja, o papel mais importante nesta etapa do trabalho, assim como nas demais, é desempenhado por você. Primeira coisa, escolher um tema que está relacionado tanto quanto for possível com o seu interesse. E para escolher adequadamente esse tema, é necessário que você tenha refletido sobre diferentes temas, tipo um brainstorming de temas de pesquisa. Apesar
da etapa de escolha do tema ser muito importante na elaboração de uma pesquisa bibliográfica, ele ainda não é suficiente para formular o seu problema de pesquisa. Aí entra o levantamento bibliográfico preliminar. O que é isso? Nada mais que um estudo exploratório com o objetivo de familiarizar você com a área de estudo na qual você está interessado, bem como na sua delimitação. Aí fica bem mais fácil formular um problema de pesquisa que seja claro e preciso. Mas onde encontrar esse material? Em livros, em artigos, em revistas? São várias as fontes de bom material bibliográfico. Nós temos livros, obras de referência, periódicos científicos, teses e dissertações, anais de encontros científicos, periódicos de indexação e também resumos. Os livros você pode encontrar nas bibliotecas públicas espalhadas por sua cidade, na biblioteca do campus. Ainda é possível encontrar muitos livros na internet. Eu gosto muito de utilizar o Bookzz. Tá? Você pode encontrar diversos livros no Bookzz, mas geralmente são livros estrangeiros. Há sim alguns nacionais, mas é um pouquinho mais difícil. Mas se você fizer a busca, dependendo de quão recente é esse livro, há uma probabilidade boa de você encontrar. No caso de livros em português mesmo, eu procuro bastante coisa no Scribd. Depois eu coloco o link para vocês. Às vezes eu dou sorte. Só que tome bastante cuidado com os sites que oferecem livros, e-books na internet. Muitos sites que dizem oferecer e-books são armadilhas para vírus. Você pode procurar material em periódicos científicos também. Eu costumo pesquisar bastante no Google Acadêmico, em busca de artigos desses diversos periódicos, mas nem sempre eles estão disponíveis para quem não paga para acessá-los. Só que o IFES tem assinatura em uma plataforma que você pode estar acessando de casa, tá? Plataforma de periódicos da CAPES. Eu tenho tutorial no AVA, né, ensinando como entrar da sua casa no periódicos da CAPES. Além dos periódicos da CAPES, você pode buscar artigos no Cielo e no SPEL também. Você também pode acessar milhares de teses e dissertações. Basta buscar os bancos de teses e dissertações de diversas universidades e também a CAPES disponibiliza também diversas teses e dissertações nos seus bancos de teses e dissertações. Os anais de encontros científicos também são uma excelente fonte de material bibliográfico. O melhor dos anais é que são pesquisas fresquinhas. Os artigos dos periódicos geralmente levam de 1 a 2 anos até serem publicados. Mas as apresentações em encontros científicos geralmente apresentam os resultados das pesquisas mais recentes. Vale a pena procurar esses anais de encontros científicos também. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer também é descobrir o que os pesquisadores têm estudado. Para isso, eu uso o ResearchGate, que nada mais é do que uma rede social de pesquisadores. Você pode entrar em contato direto com aquele autor que está pesquisando o seu tema e tentar trocar uma ideia ou até mesmo pedir um artigo dele que você não encontrou. Geralmente, eles respondem. Tendo em mãos um bom material para leitura, é necessário agora ler da maneira adequada. Ler bem é fundamental. A leitura, ela vai ampliar e integrar os seus conhecimentos, desonerar a memória, abrir mais os horizontes do saber, enriquecer o seu vocabulário e facilitar a comunicação. A leitura disciplina a mente e alarga a consciência pelo contato com formas e ângulos diferentes sobre os quais o mesmo problema ele pode ser considerado. Só que ler um material para compor sua pesquisa não é igual a ler um romance, não. Tem técnica, tem etapas.
Primeiro, você deve iniciar com uma leitura exploratória, prestando atenção à diretriz do pensamento do autor. Nessa etapa, não se preocupe em resumir ou sublinhar as ideias-chave. Feito isso, parte-se para a leitura analítica, quando você vai fazer o exame do texto. Aí sim é fundamental a técnica de sublinhar. Parte-se então para a leitura interpretativa. Nela, você se posiciona face ao que o autor expõe e faz a crítica sobre aquilo. E, por fim, a problematização, que é onde você vai fazer o levantamento dos problemas do texto. Você deve rever todo o texto de forma a ser possível encontrar elementos para reflexão pessoal. Outra coisa importante é saber o que fazer durante a leitura. Como documentar todo esse material? Por isso, é importante organizar sua documentação pessoal. Essa documentação pessoal possibilita o domínio das informações recebidas e é fundamental para a realização do projeto de pesquisa. Essa documentação pode ser feita por meio da elaboração de resumos, fichamentos ou esquemas. Mas para isso é importante uma boa leitura e sublinhar com inteligência. Mas sublinhar não é sair passando marca-texto em tudo que aparece na sua frente. Sublinhar é a arte de que ajuda a colocar em destaque as ideias mestras, as palavras-chave e os pormenores importantes. Bonito, né? Então, sublinhe as ideias principais e os detalhes importantes. Não sublinhe por ocasião da primeira leitura. Lembre-se, sublinhar somente na leitura analítica. Você deve ser capaz de reconstruir o parágrafo a partir das ideias, das palavras sublinhadas, mas lendo o texto sublinhado com a continuidade e plenitude de sentido de um telegrama. Alguém lembra de como era um telegrama? Você pode usar truques para diferenciar a importância de cada trecho, por exemplo, algumas sugestões. Sublinhar com 2 traços as palavras-chave da ideia principal e com um único traço os pormenores importantes. Assinalar com uma linha vertical à margem do texto as passagens mais significativas. Assinalar com um sinal de interrogação à margem os pontos de discordância, entre outros. Você pode criar as suas também, tá? Sublinhado o texto, eu gosto de partir para o fichamento. Nele, você destaca os elementos mais importantes, desenvolve os pontos mais relevantes. Um detalhe é que no fichamento você usa as citações dos autores. Dominando um pouco mais sobre o assunto, parte-se para o resumo, onde você vai então fazer a condensação do texto aí com suas palavras. Outra técnica bem legal que pode ser usada tanto para entender um texto ou para montar a estrutura do seu trabalho de pesquisa é o esquema. O esquema é o esqueleto da pesquisa e mostra as relações lógicas entre conceitos e ideias. Alguns chamam também de mapa mental ou mapa conceitual. Tem alguns sites onde você pode fazer esses mapas online ou até mesmo no seu computador. Mas você pode fazer na mão também. Bem, essa é a ideia dessa apresentação. Mostrar para vocês a importância de se ler bastante, mas de forma planejada, estruturada e lógica, para que você adquira conhecimento para pensar o seu tema e futuramente delimitar esse tema para elaborar um bom problema de pesquisa e com objetivos bem claros. Eu sempre vou deixar no AVA material escrito e vídeos para complementar essas apresentações. E sempre a apresentação também, sem o vídeo. E lembre-se de que sempre que surgirem dúvidas, eu estou aqui para respondê-los. Nem sempre eu vou responder imediatamente, mas fique certo que em até 24 horas eu te respondo, ou pelo menos te informo
que eu estou ciente da sua dúvida. Bem, como ninguém sabe tudo, pode ser que eu precise de um tempinho para pesquisar a resposta. A ideia dessa primeira aula, né, a presencial, seria de levá-los a um laboratório de informática, para que vocês pudessem mexer nessas ferramentas no Periódicos da CAPES, no Cielo, no BookZZ e as demais ferramentas que eu mostrei para vocês, além de mexer um pouquinho com o mapa mental. Infelizmente, né, dada esse problema da pandemia, nós não tivemos essa oportunidade, mas eu gostaria que vocês, já que eu deixei os links, eu deixei esse material, que vocês tentassem trabalhar isso e começassem então a pensar esse tema. Daí a importância de vocês já terem procurado previamente um professor, um possível orientador, para que ele então te ajudasse nesse primeiro momento de encontrar o tema. E no decorrer das demais aulas, a gente vai em conjunto, né, juntos, nós vamos juntos, eu vou estar ajudando vocês, assim como o professor e orientador, nós vamos estar ajudando vocês a montar uma estrutura que vai servir como um projeto para a pesquisa de vocês. Ok? Até mais!